Boa, bem-vinda, bem-vinda. Já está. Obrigada, Vera. Obrigada eu por estares aí e por teres. Tu foste a ativista disto tudo, não é? Tu é que Fomos as duas. fomos as duas, mas tu é que foste assim um bocadinho mais a Marta Carneiro. Pois, Pronto, que eu tenho uma inveja. E pronto, estava aqui um bocadinho a apresentar a ideia do dia de hoje, que tem a ver um bocadinho então com o tema da terapia, que nos junta às exatamente, duas e que é a história um bocadinho da minha vida e da tua. Por isso, absolutamente. vamos um bocadinho falar sobre o percurso de cada uma, sobre a importância de perceber a terapia no processo de ser terapeuta, porque isto de ser terapeuta não é só tirar curso, não é só ir fazer umas formações e pô-las assim nos quadros do IKEA, muitos giros, implica todo um processo pessoal muito, muito grande e muito corajoso, daí a palavra coragem. E a maior parte das pessoas, ou porque é jovem, ou porque realmente chega a uma altura que percebe que mais vale ceder ainda à energia velha do que avançar e ter a coragem de ser alguém novo. E olá a toda a gente! Pois é, olá toda a gente. Olá, todos são queridos! E por isso, olha, vou-te passar a palavra, vais contar a tua história, vais contar o que é ser terapeuta, o que é isto da terapia, porque é que implica tanta coragem. E, eu vou-te ouvir também um bocadinho e daqui a bocadinho depois vou contar a minha. Boa? Ok. É óbvio que eu não vou entrar aqui em detalhes muito pessoais, Exatamente, não por é essa a intenção. obviamente proteção de pessoas de terceiros, mas o que eu acho que aqui é importante, eu não me considero, embora hoje em dia faça trabalhos com pessoas e seja uma facilitadora ou uma coach, se quiserem, não posso considerar uma terapeuta. A única coisa que eu sei é que eu cheguei ao fim de tanto tempo, de tanto trabalho pessoal, individual, de cursos que tratei, que tirei, de terapias que fiz, porque eu fiz eu própria um trabalho interior, que comecei a perceber, com o tempo, que era importante partilhar isto com as pessoas. Ah, e que seria, se calhar, uma mais-valia. E a prova está é que, desde que eu comecei a fazer isso, eu tenho sentido um retorno, uma vontade das pessoas, e isso é muito gratificante, quer dizer, porque vejo que muito tempo que foi ocupado nesse meu trabalho interior trouxe frutos. Nomeadamente, o que eu posso dizer que efetivamente fiz foi eu era sempre uma pessoa um bocadinho rebelde, fora contra o sistema, não percebia nada do status quo, não concordava com nada, achava que as coisas. Eu lembro-me muito bem de ter a sensação que as pessoas eram um bocadinho bonecos a circularem e a encenar peças e estarem a fazer papéis. E aquilo tudo era oco, oco. Certo. Não tinha, De não certeza que há tinha muita vida. gente que está a ouvir e que de certeza concorda e percebe e sente e, Pois, e, e reconhece naquilo que estás a dizer, sem dúvida. e eu sentia isso nas pessoas, mas pior ainda, sentia isso em mim. Que eu estava dentro de um papel, dentro de uma. Era uma própria eu pessoa que estava anestesiada, não sentia nada, não sentia É uma propriamente. personagem de um teatro. Era uma personagem, uma bonequinha a cumprir isto miúda, não é? Cumprir o papel de filha, de irmã, pronto, quer dizer, de sair, mas não havia. Eu sentia já uma necessidade de perceber um bocado quem é que eu era, de ir à procura, de Certo. escarafunchar, pronto. Porque havia um vazio enorme dentro de mim. No fundo, eu sentia esse vazio enorme. E há pessoas que, pronto, umas que vão à procura de N alternativas, namorados, drogas, álcool, seja o que for, compras, gastar dinheiro, belezas, ou o que quiserem, pronto. Uh, e eu sentia que esse vazio era constante e permanente, e era isso que eu não queria. Pronto. Certo. E, portanto, eu lembro-me que com 16 anos, eu tenho hoje em dia 54, fiz a minha primeira carta astrológica, o meu mapa astral, e que de facto ali mostrou-me que eu era um bocado um peixe fora d'água, que estava ali a viver de uma maneira que, Não fazia pronto, que não havia sentido. preenchimento. Exatamente.
e que eu tinha que arranjar um sentido para a minha vida. Pronto. E, de facto, eu depois entrei, fiz vários tipos de terapia, análise transacional, trabalhei muito os 12 passos, que é um programa espiritual dos Narcóticos Anónimos, mas que tem a ver com a pessoa, quando está às 2x3 à procura de algo, foca-se muito, por exemplo, há pessoas que se focam muito nas drogas, na comida, no álcool. Isto é focar na procura. O próprio programa dos 12 Passos tem uma componente espiritual brutal. Pronto. E eu adaptei esse programa espiritual dos 12 Passos para mim. Admitir que era impotente perante o que eu sentia e que tinha que acreditar que algo superior a mim me trouxesse alguma felicidade. Pronto. Isto é o primeiro passo dos Alcoólicos Anónimos, se quiserem. E, portanto, a partir daí comecei a adaptar esses 12 passos não só para mim, como uma ferramenta, a fazer um inventário de mim própria e depois, gradualmente, com a astrologia, depois tirei tarot também, fiz a terapia de corpo-espelho, sou reiki, também sou curadora reiki, enfim, juntei essas ferramentas todas e hoje em dia é esse trabalho que eu faço com as pessoas. Pronto. Porque, de facto, para mim, não basta só a parte física, emocional, que é a parte da terapia também, trabalha muito a parte emocional, não é? E procuramos o adulto dentro de nós, a parte mais lógica e mais funcional de transação entre nós e os outros e o meio ambiente, mas, que é uma parte mais cognitiva, mas também a parte espiritual para mim foi importantíssima. Importantíssima. Portanto, eu não concebo a minha vida sem estas coisas em equilíbrio permanente. E todos os dias é uma disciplina, Vera, porque todos os dias o que eu faço com os outros é o que eu faço comigo. Porque estás a ver, eu não posso nunca, e tu acho que tu percebes perfeitamente o que eu estou a dizer, eu não posso nunca estar a dizer aos outros para fazerem uma coisa que eu não senti na pele. Não faço. Eu tenho que ser testemunho disso. Certo, isso é muito não sei falar sobre as coisas. Isso é muito importante. Sabes que às vezes aparecem pessoas nas consultas a dizer eu tenho a minha vida, sou-me arrumada, eu nunca acreditei muito nestas coisas, como se estas coisas fosse uma coisa à parte do mundo, uma bolha de pessoas estranhas e esotéricas que falam sobre luz violeta e não sei o quê, e como se fosse possível não viver alinhado com essas coisas. E quando as pessoas dizem, pois, essas coisas, eu quero é a minha vidinha, mas o que é que isso tem a ver com o meu marido, ou com os meus filhos, ou com o meu trabalho? Claramente que as pessoas ainda não perceberam que a harmonia vem do casamento das duas. E nós tivemos uma educação muito religiosa nos últimos séculos que focou muito no fora, normas de conduta, proibido, obrigatório, bonito, feio, certo e errado, e isso fez-nos tornou-se um bocadinho robóticos, como quem diz, eu vou viver à imagem da perfeição de Deus, que foi isso que nos passaram, eu vou ser a melhor mãe, a melhor esposa, a melhor empregada, a melhor tia, prima, isto e aquilo, mas na verdade para eu não ir parar ao inferno, para não ir parar ao inferno. Exatamente, alguém está a ver este esforço que eu estou a fazer e vai reconhecê-lo como uma coisa chamada paraíso, mas o que é certo é que a nível deste comportamento comigo não houve instrução, não houve orientação. E daí o vazio interno, a depressão, a ansiedade, o stress, são tudo efeitos colaterais de viver desconectado do interior. Por isso esse processo de terapia, quando há trânsitos astrológicos fortes, que nos obrigam, não obrigam, porque os planetas nunca obrigam, não é? Essa é a frase. Eles não obrigam, eles convidam, mas convidam, e convidam de maneira forte. É quando de repente aquela vidinha que a gente criou, eu já olho para o casamento e deixou de fazer sentido, os filhos deixaram de ser a única fonte de alegria, o emprego, o dinheiro e as coisas materiais a mesma coisa. E este momento é alquímico, é de transformação, implica que agora aquilo que me falta, eu já percebi que já não vem de fora. Então a busca começa nesse momento de reconhecimento que não é pela via do exterior. E normalmente vem sempre uma crise. Muito dificilmente a pessoa diz, pronto, estou farta da minha vida perfeita e lá vou eu agora por um caminho novo. Isso não acontece. Sim, tu só procuras ajuda ou entras em processos destes quando bates um bocado com a cabeça na parede ou sentes-te mesmo encurralada, porque ninguém, porque está bem na vida,
Diz, ah, que Exatamente. engraçado, agora vou querer me conhecer. Lá chegaremos, lá chegaremos, lá chegaremos. Há a ideia de que um dia, quando conseguirmos trocar a ideia de que o sucesso é o sucesso é ter o casamento perfeito, o sucesso é ter os filhos numa escola boa, bem educados. Tudo bem, isso também é importante, mas o sucesso a nível interior, como viagem pessoal, como vamos buscar aqui a Inês, a Mercedes, desculpem, outra vez, porque ela ficou a ter ficado sem rede. Esta busca só do exterior, caíste, mas eu já te fui buscar. Caí, já está. Estava a dizer o que tu estavas a dizer também. A busca só do exterior vai dar frustração mais cedo ou mais tarde. Normalmente até aos 35 ela vive, ela sobrevive. A gente ainda vive muito inconsciente. A partir dos 35, 38, 40, já não conseguimos viver tão inconscientes. Já começa o processo de transformação. Por isso, O que é inevitável, porque estamos a chegar à metade da nossa vida e certo. chega-se. A pergunta é: quem é que és tu realmente? O que é que tu podes fazer contigo? Onde é que são as tuas mais-valias? Isto és tu no teu autenticamente? Estás feliz mesmo? Quer dizer, és mesmo esbarrada contra a parede face a estas questões, não é? Como é óbvio, não é? Quer dizer, Acho que eu noto que as pessoas não as fazem porque muitas vezes escolhemos estilos de vida aos 20 anos e aos 25, não é? Pomos a casar e a ter filhos e a fazer grandes compromissos com empresas que nos calham, por exemplo, um banco. Imagina uma pessoa como eu a trabalhar num banco, não é? E mais cedo ou mais tarde, aos 40, se eu for ouvir a pergunta existencial da minha alma que diz: és feliz? Essa relação tem qualidade? Esse emprego é ideal? Eu nem quero acreditar se eu ouvir aqui dentro, não, a minha vida está toda errada e eu vou ter que refazer tudo. E isto implica coragem. E daí a nossa palavra. claro, Vera, claro. E eu lembro-me perfeitamente que eu também trabalhei, por exemplo, em vendas, fiz imensas coisas paralelas que eu sabia que não tinham rigorosamente nada a ver comigo, mas que eu estava ali a praticar, a trabalhar, só, É, pronto. Era a experiência de vida, era a experiência do cotidiano, do dia a dia. Não tinha a ver comigo, mas estava-me a dar experiência. E era ótimo, e foi benéfico. Ainda bem que o fiz. Só que eu sabia que aquilo não era eu ainda. Sabia perfeitamente. Aliás, eu sentia-me assim um bocadinho esquizoide, sabes? Eu certo. estou a fazer isto, mas isto não sou eu. Mas embora lá, vamos para a frente. Mas estavas Porque a criar estrutura, com... estavas a investir na tua a palavra estrutura e é na tua essa. independência. E isso era muito importante. Saturno e Júpiter juntos. A independência, a estrutura e a confiança. Certo, Não é? certo, É isso mesmo. E isso foi importantíssimo, não é, Vera? Isso é claro, importantíssimo. E claro. eu acho que é bom as pessoas fazerem isso. Primeiro ganharem a tal estrutura, confiança, e depois embarcarem neste trabalho que perceberem se às vezes sentem este vazio. E porquê é que sentem este vazio? Acho E que há uma uma das coisa. coisas, ó Vera, tu és perita nisso, caramba, tu escreveste. Eu também, eu escrevia diários até dizer chega, mas eu nunca fiz Tu tens de nenhum trazer os livro. teus diários cá para fora. Não, isso não. Mas tu escreveste livros, eu acho que isso é uma terapia fundamental. Ou escrever diários também. Olha, escrevi os Escreveste. livros que eu não tive quando tinha 20 anos e quando não tinha e quando tinha 30 anos, porque eu não os tinha. Eu sabia que havia qualquer coisa que me ia explicar onde é que está o código da estrada de viver, onde é que está a explicação do que é viver, qual é a lógica por trás disto tudo. E eu encontrei o meu primeiro livro com 31 anos. E disse, finalmente, eu nem acredito que finalmente dei com ele, porque eu sabia que andava à procura dele, e os livros todos na casa da minha avó, à procura sempre do livro certo. E existe uma coisa na parte da terapia que tu de certeza que sentiste na tua vida e que tem a ver com, eu chamo-lhe a ressaca kármica, habituei, ganhei esse termo nas consultas, e que tem a ver precisamente com uma fase de vida que vai acontecer de uma maneira até aos 40, e que Uhum. depois, a partir dos 40, aqueles tais trânsitos importantíssimos que nós passamos entre a quadratura de Plutão e depois a oposição de Saturno, que nos transporta já para aquilo que é a verdadeira razão
da nossa encarnação. E a verdadeira razão da nossa encarnação não consegue acontecer aos 20 nem aos 30. Nós ainda estamos num período em que ainda estamos a tirar lixo da nossa bagagem, da tal mochila que trazíamos da vida passada, e só depois de lidar com esse lixo, diz Saturno e Plutão, então estás livre, Urano, para ir viver a tua vida. Se não limpamos a mochila, estamos condicionados. O Senhor dos Anéis não nos liberta. E eu de certeza que tu sentiste isso, certo? Senti isso completamente, a começar porque até aos 35 anos eu tinha a sensação do que é que eu pensava o que é certo e o que é errado, eu não posso ir contra muito a minha família ou da forma como fui educada. Eu tentava ter aqui uma boa negociação, prontos, entre aquilo que eu era ou aquilo que eu queria ser e aquilo que a minha família acredita. Mas isto aqui não há às vezes negociação possível. Pois não, pois não. Porque a A partir família do momento que representa o passado, eles não nos vão nunca perceber o nosso salto para o futuro. O choque de gerações é isso Exatamente, mesmo. exatamente. Portanto, nós temos que aceitar, ou nós passamos a ser nós próprios, por exemplo, com esta vida que nós temos, tu e eu, terapeutas ou facilitadoras, como quiserem chamar, e aceitamos que é assim e que tem-se um preço a pagar, que é um preço, porque se tem sempre um preço a pagar, nada é de grátis, nada é Certo, grátis. E certo. na família, não venham dizer que na família é tudo bom, porque na família não é tudo grátis e nós somos sempre um dado adquirido. Muitas vezes as famílias acham-nos um bocadinho como dado adquirido. Portanto, é na própria família que começa o trabalho da confiança também, não é? Pronto, uma boa arena para trabalhar a confiança. A arena é muito boa. Viva os Mas, tigres e os leões! mas é giro, porque é mesmo o palco para isso. É, É mesmo o palco para isso e ensina-nos muito. E a família, por outro lado, há famílias ótimas e funcionais, há famílias não tão boas e outras disfuncionais, mas de facto é o primeiro sítio onde nós aprendemos a interagir com os outros. Pronto. E portanto, eu até a partir dos 35 eu tive a noção que ah, eu tinha que aprender a largar as coisas que a família me tinha ensinado, de acordo com o que tu estavas a dizer, que trazia na mochila o que é que estava certo, o que é que o que é que não era certo, o que eu acreditava como verdadeiro, o que é que eu não acreditava como verdadeiro. Casar e ter filhos é mesmo importante ou não é assim tão importante? Uma mulher ser sozinha é grave ou não é assim tão grave? certo. A homossexualidade é um horror ou não é um horror e é normal? Sei lá, montes de coisas que eu depois comecei pela primeira vez, a partir dos 35, a ter o meu próprio filtro. Certo. Percebes, Vera? Foi a partir dessa idade que eu acho que comecei, porque a bagagem já não era tão grande, porque eu aos poucos comecei a largar e a despejando a mochila. No fundo, Era esse isto que tu me trabalho estavas a perguntar, não é o é? despejar a mochila que é tão importante, porque durante muito tempo, depende das famílias e depende também das ligações que nós temos à mãe e ao pai, mas há uma tendência da criança, parecendo que não, a criança, pelo menos durante os primeiros 10, 12 anos, está completamente na mão da mãe e do pai. Está sempre a ouvir e a sentir, não é só ouvir, a mãe sabe, a Claro, mãe rege, a mãe é que manda, a mãe orienta, a mãe é responsável, a mãe é que me leva à escola, e nós aprendemos a pôr a nossa vida quase nas mãos dela. A certa altura, porque foram aqueles que nos deram vida, eles são as macieiras da nossa maçã, mas é suposto a maçã ganhar sua própria vida. Então o processo de maturidade diz, exatamente. a certa altura eu tenho que ir à mãe e ao pai e dizer muito obrigada pela vida, muito obrigada pelos biberons, muito obrigada pela minha existência, eu vou à minha vida, eu vou agora para além de vocês. E este processo de libertação da família, eu vejo imensos problemas de família e de infância e traumas de infância, porque eu vejo adultos com 40 e 50 anos muito zangados porque perceberam que a mãe não é referência a seguir, antes pelo contrário, é referência a libertar. E isto, para quem foi a criança que se habituou a pôr a sua vida toda na mão de uma mãe ou de um pai, de repente eles percebem que a mãe e o pai não são aquilo que eu quero ser. É saudável e ainda bem quando a gente percebe, não, a mãe, algures, o meu carro ultrapassou-a, algures a mãe de uma geração anterior vai ficar para trás e eu tenho que ir para além dela, porque senão não existe o processo de evolução da família. E há Exatamente, tanta gente que ainda não exatamente. percebeu isto, tanta gente que ainda está lá, e a mãe devia, e a mãe não deu, e a mãe podia ter dado colo, e se a mãe fosse diferente eu era feliz.
temos que parar com essa projeção, que é uma projeção infantil Não, terrível. e também temos que perceber, nós projetamos também nos outros porquê? Porque queremos, de certa forma, abdicar a nossa responsabilidade Certo, de estar sobre certo, os nossos próprios pés. certo. É tão mais Quando fácil nós. andar ao colo, Exatamente, sabe muito melhor. claro. E quando nós temos um relacionamento em que, ai, o namorado ou a namorada, que é o máximo, tudo é lindo, eles são super, super, e de repente há uma infidelidade, há uma coisa qualquer que não corre bem, há uma desilusão, só se desilude quem se iludiu. Certo. Quer É dizer, daquelas frases que a gente aprende no princípio das terapias e mas é verdade, que quer é tão dizer, simples e que é ainda tão simples. Nós pusemos-nos lá, nós entregámos-nos totalmente, nós não quisemos abrir os olhos. ah, Era, então, é tão bom estar outra vez quase como dentro da barriga da mãe, ali a dormir, é o confiar cegamente. é. Mas porquê? Porquê? Não é? Eu acredito por exemplo, o casamento, não que eu tenha nada contra o casamento, já fui casada, a ideia é muito bonita e muito romântica, mas de facto uma coisa para o resto da vida completamente idealizada. Eu ouço meninas a dizer, eu queria um marido que fosse comigo para a cozinha cozinhar, que ouvisse os meus problemas, que me ajudasse a lavar a casa. E eu digo, oh querida, tu não queres um marido, tu queres uma criada, tu queres uma cozinheira, tu queres um terapeuta, na É mesma melhor ser pessoa. honesto E exatamente do que é que isso, se quer, convém mais essa gente toda. exatamente, exatamente, quando o companheiro é suposto ser alguém com quem a gente cresce e celebra e festeja e é uma fonte de alegria. Claro que também há fonte de crescimento e os desafios servem para isso, mas tem que haver uma sintonia nesse aspecto, tem que estar os dois preparados para crescer um com o outro. Agora, as projeções e as idealizações ainda reinam. Basta ver as novelas que ainda não param de dar, as Disneys que não Exato. continuam a alimentar a ideia do príncipe, ainda há muita, muita idealização. E depois, claro, caem todas querendo uma derrocada. Mas eu acho que isto é uma questão, lá como tu fizeste, e como também perguntar porque é que é assim. Fazer um inventário de nós próprios, às das três. Porque é que nós comportamos-nos assim? Porque é que eu idealizo? O que é que eu estou a idealizar tanto se eu estou a pôr isto tudo num pedestal, seja ou Deus, ou seja o que for, tudo, ou o meu professor, ou o meu namorado, o que é que está a faltar em mim para eu estar a entregar tudo no outro lado? O que é que está a faltar em mim, não Sabes que eu é? tenho sentido o que é a ignorância espiritual. Na astrologia, o signo da balança, que representa as relações, como tu sabes, tu és astrólogo, Exatamente. representa as relações. Claro que as pessoas dizem, é a casa do casamento. Claro que é a casa do príncipe encantado. Não, a casa 7 tem um princípio de espelho, de projeção, de eu me ver no outro aquilo que eu não vejo em mim. Ora, se há coisa que a gente não vai fazer nas relações ideais, é fazer isto. Ou seja, fazemos do pior, que é eu vou ver o outro perfeito porque eu quero me sentir a pessoa perfeita para criar a relação perfeita. Estamos indisponíveis para ver a realidade positiva e negativa do outro, ver o seu yin, o seu yang, o seu dentro e o seu fora, Exato. o seu lado de luz e o seu lado de sombra. E como não estamos educados para focar nesses dois aspectos, o que é que o outro espelha de mim no meu yin e no meu yang interno, eu vou pôr uns óculos cor-de-rosa. Mas eu acho que passa mais por inconsciência e ignorância, Mercedes, porque quando eu explico isto às pessoas, as pessoas ficam fascinadas e gostam depois de dizer, então mas deixa-me ver o que é que eu vejo na minha mãe, então deixa-me ver o que é que eu vejo no meu pai. E parece que de repente aprenderam a fazer um truque, um segredo. Há ali uma luz. De repente percebem para que é que o outro serve. E eu já tenho observado isso. As pessoas realmente disseram, ai meu Deus, eu não sabia fazer isso. E de facto, por isso é que eu acho que a ignorância é talvez das coisas que me levou a escrever tanto livro e a estar aqui. Não, E e eu acho também que há uma coisa, eu acho que nós precisamos também conhecer e fazer um bocadinho, trabalhar um bocado as nossas emoções e o que nós sentimos. Porque uma coisa é sentimentos, outra coisa é emoções. certo, Agora falando em termos energéticos dos chakras, uma coisa é o segundo chakra, o chakra tem a ver com a cor laranja, com o prazer na vida, com a alegria e com o estar zangado, exprimir emoções. E tá. as pessoas, muitas vezes,
E até isto acontece muito no âmbito espiritual também. Saltam logo para a parte espiritual, para o trabalho espiritual, quando ainda não fizeram mesmo um trabalho de emoções. Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa que às 2, 3 está cheia de raiva e está em casa a dizer não sei quantos mantras. Se estiver cheia de raiva, pode dizer 300 mil mantras, não adianta nada. Certo, Primeiro, certo. mais vale bater com as mãos numa almofada e dizer palavrões ao zangar-se do que estar ali a dizer mantras a tentar-se acalmar. Porque o trabalho Certo. primeiro é emocional e depois então vamos trabalhar a parte do sentimento ou a parte mais espiritual, não é? E eu acho que as pessoas no dia a dia, e é por isso que vivemos aqui, nós somos obrigados a trabalhar no dia a dia, que temos alturas em que estamos zangados, frustrados, incomodados, e isso é para vir cá para fora. Porque senão ficamos Sabes que as muitas pessoas vezes. não sabem fazer isso. As Mas isso pessoas não sabem aprende-se, é fazer muito isso. fácil. Mas isso aprende-se Quando em terapia, choram, por já é exemplo. o chorar de raiva do que o outro fez, não é o chorar da minha tristeza, que é uma coisa que se aprende. Vai olhar, a hipnoterapia ensina isso, a PNL tem imensos exercícios que ensinam isso e que desbloqueiam e que perguntam o que é que eu sinto. E eu vou dizer na primeira pessoa, eu estou triste. E vou dizer, eu estou triste. Até eu sentir que finalmente a minha tristeza tem um canal de libertação. Sem julgamento, não quer saber porque é que estou triste, quem é que me fez mal, quem é que me fez bem, eu estou triste. Exatamente. Não é É nada. que não interessa, ó Vera, é que para mim perde-se muito tempo, muitas vezes, à procura da origem. Certo? Vamos manter as A coisas simples, culpa, não não vamos é? à O procura da julgamento. origem. Exatamente, não vamos à procura da origem. Vamos viver o que se está a sentir, trabalhar e transmutar. Claro, Porque claro. senão o pai, a mãe, a avó, a trisavó, a vida. Não interessa, nós estamos É aqui nesta vida, verdade, é o tempo verdade. está a correr, o tempo está a correr, toca, mas é de sentir e ter coragem para sentir e para vivenciar o que está a sentir, nem que seja chorar, babirranho, ficar mal um dia, não interessa, mas viveu-se o momento, sentiu-se e depois dá-se o salto. E é a partir do momento quando se vive essa emoção que se consegue ir a um patamar acima, porque senão. E que se Ah, consegue responder. Uma pessoa cheia de raiva reage. A gente vai lá com a agulha da acupuntura e arrebenta. E uma pessoa que exatamente. purificou e que libertou e que teve ali uma grande catarse, nem que seja o dia do domingo que a gente dedicou para ir ao sofá e nos demos ao trabalho de estar ali a libertar, já ganhou, já está livre daquelas cargas. Já está só com o seu sentimento e consciência de como é que eu vou responder à vida a partir deste sentimento. E de facto as reações, Exatamente. as violências todas que a gente viu então esta semana, meu Deus do céu, partiram Sim, todas sim. de muita carga interna. Por isso isto não é só, eu sou negativa ou sou reativa porque o outro me fez mal. Não, então voltamos à culpa da era medieval, não é? A culpa é do outro, vamos julgar as pessoas, vamos nos fazer vítimas e isso não ajuda a ninguém. Por A pessoa isso, pode mesmo dizer, Vera, se eu sou reativa e se eu sou negativa e estou a ser um caso, coisa, eu estou com raiva reprimida, não é? certo, Eu sinto-me frustrado, responsabilizar-se pelo que está a sentir, certo. não A palavra é? responsabilidade Ah, mais importante na terapia. é responsabilidade, é maturidade. Não, não tem nada do outro mundo, quer dizer, Olha, é preciso é deixo ter aqui um coragem. exercício interessante para as pessoas que nos estão a ver, e ainda são bastantes, são algumas 30. Uma das coisas, imaginem que cada um de vocês vai a uma sessão de terapia e como é que perderiam os primeiros 15 minutos? O terapeuta vai dizer, conte-me a sua história e como é que a gente Exatamente. perde os primeiros 15 minutos. E eu vou deixar aqui um segredo, e tu de certeza que sabes disto também, que é a pessoa que passa 15 minutos a dizer o meu marido é muito mau, porque a minha mãe um dia, porque o meu pai também ajudou, e porque o meu irmão depois foi muito malandro, e etc. E passam 15, e não passam mais porque eu não deixo. 15 minutos em que eu fico a saber tudo sobre as pessoas que a rodeiam e zero sobre ela. E hoje em dia Exatamente. já aparecem as pessoas que dizem: eu estou triste, eu atraí uma pessoa assim assado, eu atraí situações que não sei o que é de fazer com elas, e passam 15 minutos a falar sobre aquilo que elas são e aquilo que lhes está a acontecer. E este é um truque, é uma maneira interessante da própria pessoa perceber em que estado é que está. E também é muito giro, porque as coisas têm evoluído, não é, Vera? Como tu estás a dizer. E uma coisa é nós estarmos a falar dos outros, pondo-nos num papel de vitimização, não é? Que é sempre um lado um bocadinho manipulador, e nunca falar de nós próprios. Certo? E mais, começar a terapia ou começar uma sessão a dizer:
eu preciso e quero ser ajudado e quero mudar. E responsabilizo-me pela mudança. Exatamente. É E tão sobretudo importante. quero mudar. E sobretudo quero mudar. Porque eu sei que há aqui qualquer coisa que não bate certo. E esta abertura para querer mudar faz toda a diferença. Toda. Certo, Toda a diferença. Sem estar a falar dos outros. certo. Porque já sabemos que toda a gente fala dos outros. É É o que um, a gente mais aprendeu, não é? É falar dos outros. é um E o bom que menos barómetro. sabemos é Bom falar de nós barómetro. próprios. Certo. É um barómetro maravilhoso. Por isso, cada um que faça esse exame de consciência, como é que perderia os primeiros 15 minutos de uma sessão, Exatamente. e que, no fundo, como nem toda a gente vai para uma sala de terapia, no fundo é o que a gente faz, por exemplo, quando vem uma amiga com quem a gente tem muita confiança. O que é que a gente vai fazer durante 15 minutos? Se calhar abordar a minha vida, mas da perspectiva, será que os outros é que têm a culpa? Ou será que sou eu que ainda não sei lidar com aquilo que os outros me estão a trazer? Então, é uma maneira muito interessante. Há um processo, o processo de terapia que eu acredito que toda a gente vem preparar. Eu já dei consultas a pessoas que se calhar apareceram 5 ou 6 anos depois a dizer eu preciso que me diga tudo o que me disse há 5 anos atrás, porque eu sei que ouvi coisas interessantes, mas não estava preparada para as ouvir. Por isso, também chega a Claro. uma altura que os trânsitos da nossa idade, o processo de maturidade, até que ponto é que já estamos disponíveis para essa Claro. responsabilização, porque senão não vale a pena. Seja, tenhas 20 anos, esteja de 70, não vale a pena. Não vale a pena. Ó Vera, e há uma coisa que é muito engraçada. Há muita gente que nesta parte espiritual, eu tenho um cliente meu com quem eu me reúno e que ele, matemático, estatística, não sei o quê. E ele diz-me assim, olha, eu para lhe dizer uma coisa que ele quer dizer, mesmo que me tem feito uma grande diferença, um homem inteligente, é a oração da serenidade. Tem-me feito uma diferença desde que eu que diga a oração da serenidade na minha vida. E eu não sei explicar, mas. E eu disse, mas também não é para explicar nada. Não tem que perceber tudo. Tem é que usufruir da Claro, oração e estar a curtir, entre aspas, o que lhe está a fazer bem. Um matemático. Um matemático. Há aqui qualquer coisa que nem há tantos sempre é caminhos. suposto. Há tantos caminhos e a parte espiritual não é nada, não quer dizer que seja. Não é nada do outro mundo. É preciso perceber que a espiritualidade tem uma vibração, tem uma. Eu acho que todos nós precisamos precisamos de algo espiritual, não há dúvida nenhuma. Pronto. Tem uma. Sabemos que vimos de algum lado, que pertencemos a um todo, e é nesse. E quando nós dizemos uma oração, ou quando rezamos, ou quando meditamos, seja o que é diferente, mas é um estado de estar aqui e agora, é só isso. Quando nós conseguimos ter esse Alinhamento. silêncio, alinhamento, é isto mesmo, esse alinhamento, como eu estava a fazer com a mão, é isso mesmo, é óbvio que abrem-se imensas coisas. Há uma ligação que nos traz uma tranquilidade e uma serenidade que não é Verdade, frequente. verdade. Eu, por exemplo, ensino a clientes meus a meditar, por exemplo, a rezar, a dizer uma oração, a mais simples que há e a mais pequena. Não é para estar aí a dizer não sei quantas coisas, que isso é uma baralhação e só cansa. Certo. É saberem comprometer-se com porque quando dizem aquelas palavras parece que aumenta um bem-estar, dá de facto bem-estar. E eu, para mim, foi fabuloso ter tido este matemático a dizer-me isto. Fiquei radiante. Ele com os óculos a dizer, eu não sei muito bem o que é, mas isto... E eu disse, ai, que maravilha. Isto é um maior presente que eu posso ter, de facto. Claro, claro. É muito Estamos a bonito, falar de é um muito homem de bonito. 50 e tal anos. E provavelmente não fez muito trabalho, não é? Se ele tem essa cabeça mais fechada, Já... Não, provavelmente já fez terapia, já fez não sei quantas coisas. ótimo, que é bom sinal, mas há Exatamente. alguns o trouxe para esta encarnação para fazer esse trabalho, não é? A parte espiritual é que ele não tinha tanto trabalhado. Certo, A meditação e a parte da oração. É engraçado. certo, certo. É muito importante. Eu costumo usar a meditação, tanto para mim, quando sinto momentos menos estáveis, e uso muito com os clientes, que é fazer aquela perspectiva do ver-nos de fora. Exatamente. Não é raro encontrarmos uma forma, seja lá na lua a ver-me cá embaixo, seja numa janela a ver-me ao longe. É muito interessante, porque quando se faz esse processo de nos vermos, estarmos a observar,
sem julgamento, com o olho muito neutro, o que é que está a acontecer lá abaixo. É como se tivéssemos uma perspectiva, é aqueles bonequinhos que fazemos como criança, de juntar os pontos. Parece que realmente a partir de um processo de meditação a gente consegue perceber os pontos. Olha o que me tem vindo a acontecer e já percebi porque é que isto me está a acontecer agora. Isto faz parte de um desenho maior. E é muito interessante as pessoas na meditação, por exemplo, eu ter uma pessoa que me está a contar a história muito nervosa e muito exaltada, e de repente na meditação, quando eu digo, olha, vê-te de fora, vê-te lá ao longe, diz-me em que estado é que está aquela pessoa que tu te estás a ver a ti mesmo lá ao longe. E a pessoa ganha uma calma e diz, aquela pessoa, que sou eu, está completamente perdida. Está cheia de tristeza dentro dele. Ele não sabe o que é que... E de repente esta coisa de falar na terceira pessoa é tão interessante e tão curiosa, é uma coisa que a gente não faz no nosso dia a dia, mas ver-nos de fora é uma coisa que alguém nos gravar. E a gente de repente vai ver a gravação e diz: ai meu Deus, porquê é que eu estava a fazer aquilo? E tu É estás a muito falar interessante. muito no ver de fora, é muito engraçado porque estás a falar um bocadinho parecido com a análise transacional, que é o adulto. Porque Certo, uma coisa é nós termos a nossa maneira de ser, a criança, que é o nosso lado mais criativo, ou muito viva, ou muito mais apagada, e depois temos o nosso pai, o nosso lado educativo, que foi muito crítico, ou muito protetor. E o adulto é aquele que está de fora e consegue conciliar os dois, dá um equilíbrio. É a tal maturidade. certo. Essa terceira pessoa é a tal maturidade que tu estás É. a falar. Está E isso muito faz-se muito próxima na do análise nosso. transacional. Certo, Exato. certo. E isso é muito giro e muito saudável. É muito Muito saudável. saudável e são exercícios que eu incentivo sempre e digo sempre: isto é para aprender aqui, para continuar a fazer em casa e não deixar isto ser só na sala da terapia, porque quer dizer, o terapeuta está aqui para servir, não está aqui para ganhar dinheiro. Claro que uma coisa não impede a outra, e é essencial conciliar, mas há que dar autonomia às pessoas. Coisa mais triste que eu posso ouvir é alguém 3 dias depois me perguntar: Vera, já não sei o que é de fazer. Ouvir-me perguntar que decisão é que eu tomo na vida dela. Deus me livre de fazer uma escolha dessas. Mas há pessoas que chegam ao ponto de perguntar. E o facto de perguntar quer dizer que há uma falta de poder pessoal e de consciência pessoal muito grande na vida delas. Sim, sim. Eu faço outro tipo de consultas também e há pessoas que disseram, eu gostei tanto que gostava de fazer no próximo mês. Não, não há justificação para fazer. Mas é, eu estou a sentir que as duas três é quererem criar uma dependência. Uma coisa é fazer um Dependência, trabalho. sim. Uma coisa é fazer um trabalho de aprendizagem, não é? Que é completamente diferente. Agora, criar dependências nas pessoas, não. Não. Não, há que saber incentivar. Por exemplo, as pessoas vão buscar a uma terapia uma pecinha do puzzle, vão ler o seu mapa. Depois até podem ir a outra pessoa ouvir outra versão do próprio mapa. E depois há tanta coisa. Hoje em dia, eu lembro-me da FNAC ter uma estante desta largura com livros esotéricos. E hoje em dia, metade da FNAC, praticamente, é dedicado a estes temas. É impressionante. Eu no outro dia cheguei lá e disse: É a sério, temos uma impressionante. sala só para estes livros. Eu queria encontrar os meus e eu tive uma hora à procura deles. Tive que perguntar à menina onde é que eles estavam. Por isso, não há justificação. Cursos, formações maravilhosas, como o PNL, por exemplo, coisas extraordinárias, não há razão para uma pessoa hoje em dia não assumir a responsabilidade sobre o seu Claro, bem-estar. Por isso, exatamente. Agora, temos que saber é que tudo demora um tempo. Tudo tem o seu obviamente, tempo. é o resto da vida, parecendo que não. E é, completamente, completamente. Outra coisa que eu também acho que é muito importante, e nós falámos isso antes de fazer esta live. Muitas vezes as pessoas têm, dou consultas de tarô, astrologia também, mas não é o meu principal. O meu principal é isto que eu estou a falar, deste caminho, embora possa usar estas depois também como ferramentas, e uso-as. Mas isto é muito importante, o caminho interior e de saber estar, saber que não se está sozinho, acima de tudo. Certo. E é as previsões. E muitas vezes eu vejo que é muito importante não criar expectativas, no sentido, dependências nas pessoas, como eu disse anteriormente, não é? De não criar dependências. E as previsões, eu não faço previsões. Embora possa saber, eventualmente, porque tu sabes que às vezes nós temos insights do que é que possa ser, eu não digo. Eu não digo. Porque eu não sou. Porque eu posso estar certa ou posso estar errada. Eu não sou Deus. Portanto, eu conto muito, limito-me a guiar. E isto por causa do medo
que as pessoas têm às vezes destas consultas também. Não sei se te acontece, Vera. Acontece as pessoas gostarem muito das previsões e do que é que vai acontecer. E eu explico. O livre-arbítrio não está na minha mão. Eu não sei o que é que vai acontecer. Se tu Exatamente. escolheres estar o ano inteiro sentado no sofá a ver Netflix, com certeza que vai contrariar a proposta do teu mapa, que não é essa. A gente não nasceu para fazer isso. Por isso, com certeza que jamais isso vai acontecer. Agora, o que é que a astrologia faz? Diz que há trânsitos e que há áreas de vida a ser mudadas, a ser transformadas, a ser libertadas, a ser Isso sim, mas isso não amadurecidas. é uma previsão, Vera. Mas Não isso é não é uma uma previsão. previsão, Isso é guiar. é Claro. guiar, é É lembrar que o diferente, é mapa tem uma diferente. mensagem. Mas eu acho que às vezes, tanto no tarot como na astrologia, as pessoas às vezes ainda acham que lhes vão dizer o que é que vai Futuro, acontecer, estás a é o perceber? futuro, claro que sim. E não é possível, não é possível. Ainda E eu é a vejo, tal ignorância. e tal ignorância, e eu vejo muitas vezes as pessoas, como tu disseste bem, o que é que vai acontecer? E eu ponho-me a pensar, o que é que vai acontecer? E então o que é que está a acontecer agora? A pessoa já está com a cabeça lá, em vez de estar aqui. Claro, claro. Porque, no fundo, quando tu geres o estar aqui e agora, quando tu aprendes ferramentas para saber estar no aqui e agora, no só por hoje, ou só por este momento, tu consegues, tu ganhas músculo para o que vier a acontecer no futuro. Certo. Porque tu, no momento futuro, focas-te só no presente momento, que é o futuro. Ganhas confiança, estaleca. Estás a perceber o que eu estou a dizer? Estou. Eu acho que as pessoas também estão a perceber. Eu espero que sim, eu espero que sim. Eu Isto espero como que está sim, no que eu vejo telefone, aqui. eu não consigo. Nós pomos-nos aqui à conversa e não conseguimos responder. E eu não sei se há aqui perguntas, vê lá, porque, olha, eu não sei, tu é que vês aí, eu não consigo aqui arrastar. Não tenho, não, isto é tudo muito pequenino, isto é tudo muito novo. E muito obrigada, é tanta gente que está aqui, adoro. E gente que eu conheço também, e que Simpático. te conhece a ti também. Está aqui a gente a falar Sim, contigo. já percebi também, já vi aqui umas caras. Eu os caras apercebi os nomes, mas depois, vai tu para cima. Temos de ter atenção ao tempo que isto depois esgota. Eu acho que há muito pouco conhecimento do livre-arbítrio. Livre-arbítrio, embora eu já tenho tido pessoas na minha consulta que não sabem, que dizem livre quê? Livre-arbítrio, que é uma coisa tão poderosa e tão sagrada, e que envolve depois o conhecimento da lei do karma, porque é ela que ativa a ação, e quando a gente ativa a ação, ativa a lei do karma, e este conhecimento de como é que as coisas funcionam, e que afinal tudo o que está na nossa vida já foi trazido pelas velhas ações, é uma roda, e há tanta gente que ainda não tem esse conhecimento, ou não está consciente do poder que temos de criar a nossa vida. E que se eu escolher A, tenho resultado A, e que se eu escolher B, tenho resultado B. Eu tenho pessoas em relações tóxicas que um dia estão sempre a perguntar quando é que eu vou ter uma relação feliz. Como se ela viesse do céu num paraquedas. E eu penso, então, mas tu para teres uma relação feliz, primeiro tens que libertar essa. Ou seja, parece que estou a falar com uma criança, às vezes, de 5 anos, no que Ó toca ao Vera, conhecimento do é aquilo que livre-arbítrio. estava, é aquilo que estava a dizer. Tudo tem um preço. Se queres ter uma relação Claro, feliz, tens que claro. pagar o preço de acaar com essa relação, Certo. E pagar o preço, se passar calhar algum tempo estares uns tempos sozinha, sozinha, e depois certo? então é que vais receber o presente da coisa. Claro, Mas tudo tem um preço. As coisas não claro, são de graça. claro. Quer dizer, E daí o é. nosso tema, que isto é para corajosos. Agora, quem se Exatamente. aventura e quem tem coragem, também tem o Saturno a dar umas pancadinhas nos ombros, porque o Saturno não é só o senhor mau e que traz consequências negativas, ele reconhece esforço, ele reconhece valor, ele reconhece responsabilidade, ele reconhece cada vez que nós resistimos aos padrões do passado e dizemos, não, é agora que eu vou ser diferente, é agora que eu vou trilhar um caminho que me faz tremer, que é novo, é desconhecido, que me provoca pânicos, mas que eu sei que é o caminho certo para mim. E esses E, ó, Vera, e uma reconhecimentos coisa que eu acho que é são muito importante extraordinários. também, que eu acho que é muito giro, a pessoa fala muito do karma, não é? Do karma, disto, daquilo. Às vezes, três, o que é que interessa? Nós não sabemos o nosso karma, não é? Nós temos é que saber viver aqui e agora o melhor que há. O nosso karma é a nossa vida. Estão lá os desafios Exatamente. todos. Não, mas Todos. A há nossa pessoas que vida, querem saber a vida para trás e isto e aquilo e aquilo outro. Não, não entrem em divagações. Foquem-se no que está a acontecer agora. Tentem simplificar
E uma das coisas que eu acho que é fabulosa e que lá está, é escrever o que se sente. Arranjar um diário. Lembras-te que se davam diários? Quando nós éramos mais miúdas e eu adorava o diário porque tinha o cadeado. Eu achava aquilo lindo, o segredo. O A segredo chave é era a chave. minúscula. A chave, não era? Minúscula. E hoje em dia, ter um diário é uma maravilha, só nos faz bem, porque nós conseguimos escrever, 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 deitar cá para fora, debitar. Mas não é. As E isso pessoas estão faz sem um bem, tempo. limpa, desintoxica. É verdade. Mas o mundo está, neste momento, as pessoas estão tão desconectadas, andam tão aceleradas, as tecnologias roubam-nos tantas horas. Não é da altura certa, não é um tempo muito saudável. É preciso um compromisso da própria É. pessoa muito, muito grande. E, Mas, ó infelizmente, Vera, não tenhas uma dúvida que esta aceleração vai dar cabo das pessoas. As pessoas vão ficar muito, muito complicadas se não souberem parar. certo. Enfim, fica a mensagem do que é um bocadinho do processo de terapia. No fundo, é o olhar para dentro, é o ganhar É. responsabilidade, é parar de projetar. Uma vez vi uma frase muito curta que dizia: a terapia é a sala onde a gente descobre que a culpa não é do outro. E que eu achei Adoro. tão curto, é curto e grosso, e eu achei maravilhoso. Pronto, e adotei um bocadinho. E se morre para as projeções e se ganha realmente noção de que aquilo que já lá está fui eu que criei. Por isso, fica o convite. É um caminho maravilhoso, não é um caminho linear nem fácil, não é um passeio no parque, não é uma autoestrada, é uma subida a uma montanha, mas há recompensas maravilhosas. Eu posso falar É, por mim, que são extraordinárias, é. tenho hoje um E eu grau de quero, consciência e felicidade maravilhoso e acho que acredito que tu também. não, sem sombra de dúvida, e sobretudo o que me acalmou muito na terapia foi a conciliação com o meu lado crítico, que era brutal, Certo? e isso fez toda a diferença, porque eu tinha um diálogo comigo de ser hiper exigente, hiper crítica, e isso caiu muito por terra, deu-me muita paz. Comecei Bom, a tomar conta de mim com muito mais ternura, com muito mais compaixão, com muito mais tolerância, porque era uma maneira, porque eu ou criticava-me disto ou criticava-me daquilo e era um desassossego. E eu acho que isso, a pessoa viver em sossego consigo própria, é a maior qualidade de vida que se pode ter. Eu acho. paz de espírito, sem dúvida. Paz de É uma espírito, não há paz que não dúvida é nenhuma. negociada, não é negociada com Não, relações, não é negociada com os pais, não é não, negociada com os filhos. É uma paz. É é, nossa e intrínseca, quer dizer, nós só a deixamos cair se permitirmos nós próprios. Por isso é o saber viver, a proteger um bocadinho esta aura é, e é como um jardim, é como uma casa, não é? A é, gente vai deixar entrar quem trouxer qualidade e quem trouxer respeito. exatamente. E levar à É porta aqui quem não que é a trouxer. única coisa aqui que não é negociável, não é, Vera? É este espaço, Certo? este cuidar, não, é a única coisa que não é negociável, porque de resto tudo é negociação. Agora, este Ah, espaço é inviolável e o nosso diálogo interno tem que ser muito bem nutrido, muito bem. Isto aprende-se, trabalha-se, mas passado um tempo já é um músculo, já está. o músculo da autoestima. Exatamente. Olha, Oh e Vera, gostei vocês? tanto, queridinha. Eu já não sei, Obrigada. pois, isto vai ter que acabar, acho que é uma hora, não sei o quê. Sim, está quase lá. Por isso, antes que nos cortem o pio, a gente corta primeiro. Olha, um grande beijinho. Obrigada a toda a gente que está aqui, que foram muitos, Muito muita gente obrigada, é isso mesmo. linda e que esteve aqui a ouvir e a partilhar e a fazer parte e que eu sei que está aqui pessoas que têm o seu percurso também já de terapeutas e que são terapeutas com T grande, que é Boa. o caso da Inês, que está ali a olhar. Por isso, muitos parabéns a esta gente toda, que pelo menos já percebeu que a terapia existe e que é importante e que já de alguma maneira começou o seu percurso. E a ti, Mercedes, olha, Olha, foi um obrigada também, momento não é? muito querido e parabéns pela tua Muito querida. história. E E pela tua, não é? Escrever. Escrevam, escrevam, escrevam. Ponham no é papel. Já verdade, é uma grande ajuda, é uma grande verdade, ajuda. verdade. Fazer um diário. E obrigada a todos também. Foi muito simpático e pronto, sabemos de fazer mais. Nós temos é que ganhar a prática da É a tecnologia, tecnologia não que é é? difícil, mas eu tenho que me Ai, que habituar. Agora vamos stress! ver. Minha É. querida, um Obrigada. Um beijinho grande beijinho, hein? Fiquem todos também para bem. ti. Obrigada.
Tudo bom, tudo Adeus. bom. Beijinhos, Obrigada, adeus. Obrigada. beijinhos. Beijinhos.